still and know He is God, the homage, honor Him. Jehovah is the Most High God, with silent. Aleluia. E certamente nós estamos aqui, às vezes eu levo um tempinho, né? Eu procuro ser mais breve possível, dentro do horário. Mas é muito importante aprendermos. Levítico, capítulo do livro de Levítico, 26, versículo 42. E graças a Deus aos irmãos que tiveram, que cooperaram, que trouxeram aqui, né, a sua cooperação do aniversário, amém? Continua crendo, amém? Eu andei perguntando ao Senhor, o Senhor falou, não, as bênçãos estão minhas mãos, amém? E eu vou liberar, aleluia. Porque muitas vezes a gente quer tudo imediato, amém, irmão? E Deus, aleluia, deixa eu virar de novo. Eu acho que estou dando errado. 6:42. Eu quero falar para os irmãos hoje sobre ação de graças a Deus. Porque Deus, Ele é ontem, hoje e Ele é eternamente. E está escrito assim, Levítico 26:42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também a minha aliança com Isaac, e também a minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei, mas da terra da sua salvação, deixada por eles, folgará nos seus sábados. Tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitei, e não aborrecerei deles para consumi-los, invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Aleluia. E antes, por amor deles, lembrarei da aliança que com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhe dizer por Deus, e eu sou o Senhor. E são esses estatutos, juízes e leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés. Então, irmão, certamente Deus, Ele sempre usou de misericórdia. Agora, certamente, toda transgressão, tudo aquilo que a gente rejeitamos da parte de Deus, e muitas vezes a gente temos só a perder. Não temos nada a ganhar. E às vezes a seca vem, às vezes o mal vem, às vezes as coisas acontecem e a gente acaba tendo prejuízos, aleluia. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de nos amar. Que Deus deixou de nos amar, aleluia. Só que Deus, Ele tem juízos, mandamentos e leis. E Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele tem a sua constituinte, aleluia, que Ele quer que seja respeitada e seja temido como um grande Deus. Você imagina um policial chegar e declarar que é a lei, dentro da lei, e na verdade a pessoa, hoje muitos não obedecem. Um juiz, por exemplo, hoje está uma confusão que você está vendo aí. E ao mesmo tempo são levantados os ministérios para julgar, os ministérios da parte de administração. E você percebe que o próprio Deus é que deu a entender que teriam que feitos leis sobre todas as coisas. Para o quê? Para ter regra entre as nações, entre os povos. Porque nenhuma lei colocada e nem nada que esteja lá em alguma autoridade constituída que não esteja lá, que não seja colocado por Deus. Agora, o certo de todos os cristãos é todos obedecerem, amém, aquilo que está colocado dentro da lei, amém, porque a lei é para todos, seja grande, seja pequeno. Porque o Senhor fazia questão que desde o menor até o maior, e todos eles obedecessem as suas leis, amém, ou aceitassem aquilo que estava proposto para eles. Porque Deus queria que eles entendessem que Deus foi o Deus que tirou eles da terra do Egito. Que foi o Deus que salvou eles, que tirou eles da mão de Faraó e dos seus opressores. Ele era o salvador deles. Ele era o Senhor, o único que se propõe, aleluia, a ir lá e vencer, e o único que poderia também vencer a força de Faraó.
Porque nenhum exército derrubou Faraó. Faraó permanecia intacto, e todo o seu exército, e toda a riqueza, e era a mais potência, aleluia, amém? Nas gerações passadas era o Egito, amém? Então não tinha como ninguém ir lá e mexer com eles, porque eram forças poderosas, amém? De soldados, financeira, em construções, amém? Em arquitetura, eles tinham tudo, estavam com ele, a comida estavam com eles, o domínio das águas estavam com eles. Se você prestar atenção. Então todas as nações vivem em torno de independência da liderança de Faraó. Ramsés primeiro, segundo. Mas Deus, como sublime Senhor, Ele foi lá, aleluia, e derrubou a maior potência do Egito, porque havia uma promessa que Ele tinha feito a Abraão. Uma promessa que Ele tinha feito, que depois de 400 anos, aleluia, o povo dele ia para o cativeiro, porque não temeram ao Senhor, porque não deram valor às leis de Deus, porque não foram gratos a Deus, porque não aceitaram Ele verdadeiramente como o Senhor deles, afastaram o coração do Senhor e se foram para longe de Deus, após outros deuses, e Deus pelas suas leis, pelos mandamentos, Deus colocava que não jamais deixaria o seu Deus, adoraria outro Deus, e nem falaria o nome de outros deuses nos seus lábios. E Deus então, como um grande rei, colocou leis e mandamentos para que eles cumprissem. Agora Deus nunca quebra a sua aliança, e por isso Ele usa de misericórdia novamente. Mas Ele coloca novamente os mesmos termos, os mesmos princípios de obediência, de lei e mandamento para se cumprir. Porque Deus, Ele é ontem, Ele é hoje e eternamente. E por isso Deus queria ensinar que esse povo entendesse que Ele o amava a eles. E a culpa não era de Deus, era eles que não aceitaram aquilo que foi proposto para Ele. Porque certamente nós estamos aqui diante de um grande Deus que tem regras para se cumprir, coisas para se fazer, práticas para se fazer, e tudo segundo está escrito na sua palavra como devemos fazer. Porque Ele coloca tudo como deve ser, como que eram as ofertas, como que era aquela adoração que Ele queria, amém? Qual o temor que o povo deveria ter com Ele, e certamente Ele fazia sinais de poder. E ao mesmo tempo, na sua ira, aleluia, eles tratavam, levavam eles para um deserto, para uma situação difícil, para eles reconhecerem que o Senhor é Deus, aleluia. E na hora da provisão, Deus fazia os céus abrir, aleluia, e mandava o sustento a cordonizes, e mandava tudo que eles precisavam, aleluia, para mostrar para ele, aleluia, que Ele era Deus. Então tem um lado bom de Deus, e são todos os lados, mas tem um lado da correção de Deus para todos aqueles que Ele tem como povo e aqueles que Ele tem como Deus. E por isso, irmão, nós estamos aqui. O Senhor, o nosso Deus, olhou para nós, os gentios, né? Hoje somos famílias de Deus, aceitamos Jesus como Salvador, mas porque Ele fez uma aliança. E Ele continuou na sua aliança. Mas Ele não deixou de tratar com os povos, com as pessoas que ainda o rejeitam, que não aceitam. E é tão interessante que Deus dá oportunidade tanto para grandes, para pequenos, aleluia, e Ele ensina a todos, os velhos, crianças, jovens, e Ele faz questão de ensinar a todos da casa. Para a verdade, Deus cuida até dos animalzinhos que tem na casa dos servos dele. Se você prestar atenção, da vaca, do boi, porque a Bíblia fala sobre isso, que Ele cuidará tanto da família, da casa, e ainda do boi, da vaca, e tudo que nós tivemos, aleluia, em nossa casa o Senhor guarda. Então por isso, irmão, Ele começou a ensinar eles a trazer para Deus ofertas. E é tão certo que Deus deu a cada um a incumbência de vir até Ele para trazer as suas ofertas. Tanto as crianças, como os jovens, como os senhores de idade, as mulheres. E Ele fez questão de ensiná-las cada um que eles fariam segundo as suas posses. Que eles faziam segundo o que estava para eles proposto por Deus para se fazer. E Deus, quando deu sua lei, Deus deu seus mandamentos, e em Deuteronômio 31 você vai ver que Deus falou para Moisés, para que
Moisés falasse a Josué para ensinar os seus filhos, as suas gerações e todos que viessem depois aprender a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, porque haveria dias que eles se corromperiam, o Israel, e saíram da presença de Deus. Isso é Deuteronômio 31. E você vai ver que Deus sempre fez questão que todos aprendessem. A coisa mais bonita que a gente aprende quando um crente, um servo de Deus, ele ensina o seu filho, criancinha, a trazer uma oferta na casa de Deus. E muitas vezes aquela pessoa aprende depois de velhos, já de idade, amém? A ofertar ao Senhor. Porque ele pensa, mas eu já sou aposentado, ganho muito pouco. Mas só que Deus sabe quanto você ganha. Deus sabe quanto você tem para dar para Ele. Deus sabe qual é o recurso que você tem nas suas mãos. E Ele não quer nada mais além do que aquilo que você possa dar. E por isso Deus começou aqui no 27 a falar para eles que as crianças, os adolescentes, as mulheres, os homens, sabe, de idade, sabe, viriam ao Senhor e todos eles trariam as suas ofertas, sabe? E entregaria na mão de quem? Do pastor da igreja, o sacerdote da igreja, e ele avaliaria a oferta de cada um. Porque ele tem que avaliar. Por exemplo, um dizimista na igreja, ele ganha, por exemplo, 300 mil por mês. Tem que trazer 30 mil. Não é verdade? Porque é o dízimo do Senhor, por fé, por mandamento, por obediência. Amém, irmão? Porque na verdade hoje Deus não obriga já o dízimo. O dízimo não é, na verdade, uma obrigação. O dízimo é amor, fé, amém? Cooperação enquanto o evangelho de Cristo. Se você prestar atenção. Mas continua também o dízimo de Deus sendo aceito no altar. Porque o próprio Jesus falou, vocês dão o dízimo do coentro, dão o dízimo da farinha, dão o dízimo de tudo que vocês tiverem, Mateus 23, mas também ele diz o quê? Praticar justiça. Então você vê, irmão, então cada um faz segundo a fé, segundo a proporção do que crê, segundo o seu temor para com Deus, segundo o seu amor para com Deus, mas ele só tem a ganhar. Por quê, irmão? Porque Deus nunca vai, aleluia, depois de ter recebido uma oferta que Ele pediu para você e você trazer para a casa dele, segundo as suas posses, você vai sair mais cheio, aleluia, mais abençoado do que você estava ainda. Porque Ele vai só apenas ver que você obedece a sua lei e que você obedece o que Ele mandou, o que Ele propôs para você. E por obediência, porque o fim da lei, Deuteronômio capítulo 8, você vai ver ali, que é o 8 em diante ali, que no 10 em diante, que no capítulo 6 de Deuteronômio, você vai ver que o fim da lei é obediência. Então você vem aqui hoje, irmão, e aí no versículo agora 4, porém se for mulher, tua avaliação será de 35. Se de idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 25 e da mulher de 10 ciclos. Então Deus sabia qual que era o câmbio que girava, o dinheiro que girava, e Deus fazia o quê? Dava a segunda proporção, o qual eles trabalhavam, o qual eles tinham. Geralmente uma criança, quando tem uma mesada, né? Que o pai dá, a avó dá, aí eu para ele. Mas ele também tem que aprender a ser dizimista nessa mesada que ele recebe. Porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Para que cada um deles aprendesse a dar oferta. Para que cada um deles viesse. E aí o sacerdote ele fazia o que ele analisava as ofertas de cada um. Chega a pessoa, é dono de 10 empresas. Mas chega aqui e vem, dá um dia de 10 reais. Aí o pastor avalia. Porque o pastor sabe que ele não está correto com aquilo. E aí, se ele tiver a coragem de Deus, vai logo chamar a atenção dele e vai falar para ele, olha, você tem que ser mais fiel a Deus, mais grato a Deus, fazer segundo a medida, segundo a proporção que Deus deu para você. Por isso no Deuteronômio, Deus falou, cada um dará ao Senhor, segundo a bênção que o Senhor tem dado. Eu já fiz campanha sobre isso. Porque ele sabe que ele te deu, irmão. Agora, por que muitos não conseguem fazer? Ou porque muitos não se preocupam com isso? Fazer de acordo com a proporção. Ensinar as suas crianças a fazer cada um. E se você prestar atenção, o sacerdote, irmão, ele recebia e ele tinha que avaliar. E
E às vezes hoje, nos dias de hoje, é difícil você como pastor, porque tudo em torno do dinheiro, em torno da mentalidade humana, e muitos evangélicos, pessoas de igrejas, de frequentadores de igreja, aí sem temor a Deus, sem conhecimento nenhum, e vão falar cada coisa, irmão. E não vê que isso aí é a vontade do Senhor, oferta, dízimo, tudo isso, e todos têm que trazer. Ah, não, é uma criancinha, não, a criança tem que trazer também. A criança dá uma mesada do papai, do vovô, tem que ensinar ele, ó, dê uma mesada para você, 10% é de Deus. Pega essa oferta aí que você tem e leva para Jesus. Vai na casa de Deus na hora da oferta e coloca na salva. Aleluia. Ah, mas você está de idade, né, da minha aposentadoria tal, mas o Senhor deu uma aposentadoria para você, aleluia. Então você pega o 10% dela, ou você pega uma parte dela, como oferta alçada, não vai também pegar a migalha, que Deus sabe quanto deu, e traz para adorar o Senhor, aleluia, no altar, aleluia, irmão. Porque as pessoas inventam desculpa, porque eu é criança, porque é velho, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo, e não tem desculpa. Um adorador, um obediente a Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, a quem adora a Deus, pode ter certeza de uma coisa, ele se apresenta perante a Ele, aleluia. Porque Ele é Senhor, irmão, de todas as coisas. Diga glória a Deus, igreja. Ele é Senhor, Deus poderoso. E o pastor avalia. Então tem oferta, o irmão deixou aqui, que eu não pude nem orar por ela. Porque quando eu cheguei aqui, o Senhor falou, misericórdia. Nem ora por ela, porque se orar, aí eu vou consumir essa pessoa. Só que Deus não consumiu por quê? Porque fez promessa a Abraão. E fez um compromisso com Abraão. Que depois de 400 anos, Deus então salvaria o seu povo. E tiraria do faraó com o braço forte, como ele queria. Mas ele continuou não abrindo mão, que o seu povo desse oferta, que o seu povo fosse fiel nos dízimos, que o seu povo aprendesse desde o menor até o maior, as mulheres e toda a família, aleluia, da casa, aleluia, trazer oferta. Por isso no versículo 9, só para nós ir para outra parte. Se for animal que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. E Levítico 27, 10. Não mudará nem o trocará por bom por mal, ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar o animal por animal, um outro serão santos. E se for animal imundo, que se não se oferece ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote avaliará, aleluia, que seja bom ou mal. E segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Aleluia. Eu só estou resumindo, depois vocês vão ver mais em casa, né? Irmão, nos dias de hoje, irmão, é a mesma coisa. O irmão se ofendeu, ele está meio bravo, às vezes e tal, porque ele quer ajudar a igreja. Mas ele quer pegar, fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho lá, alguma coisa lá. Ele agora tem 3 imóveis. E eu perguntei para ele, cadê os dízimos desse imóvel? Cadê as ofertas desse imóvel? Não, eu faço isso, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Pensei que eu falo, não, mas não. É isso, se Deus deu para você, se você é servo de Deus, se é um adorador de Deus, que nem você está falando, você tem que pegar e colocar as mãos, aleluia, nessa oferta alçada, todo mês que você pega lá dos aluguel e levar na casa do Senhor, na mão do seu pastor, na mão do seu sagrado, no altar de Deus e adorar o seu Deus, aleluia. E por isso ele deu um pulo desse tamanho e começou a vir contra mim. Porque você não adora Jesus? Jesus não é o Senhor do seu coração? Aleluia. Aí eu quis mostrar para ele na palavra como ele está enganado. Ele pode até ser sempre para algumas pessoas, mas diante de Deus ele não está aquilo que ele está pensando, não, irmão. Porque Deus quer muito mais do que nós estamos pensando. Deus quer sinceridade, aleluia, irmão. Porque ele sabe, aleluia, que tudo que vem para a casa dele se torna santo na mão dele. E tudo que é entregue para ele, tudo que é colocado no altar é em santificação para Deus, aleluia, irmão. Aleluia, diga glória a Deus. E aí então se arruma confusão com as pessoas. Porque ele acha que agora está acabou a dor. Esse dia eu orei e falei, Senhor, ele tem que saber que é um sacerdote nesse lugar, que avalia dízimo, avalia oferta nessa casa, conhece a sua palavra, ninguém está de olho em dinheiro em ninguém, mas se é de Deus, adora a Deus, é servo de Deus, como está dizendo, então tem que ser fiel ao seu Deus, aleluia, porque ele sabe que entregou na sua mão, e ele sabe que você tem que trazer para ele aquilo que vale, aquilo que é certo, aquilo que é correto, e aquilo que pode agradar ao seu nosso Deus. Não venha, com coisas, aleluia, que um dia provocará a ira de Deus. Porque Deus é santo, irmão. E os dízimos se tornam santos. Então o sacerdote, ele avalia aquilo que a pessoa está dando, aquilo que a pessoa está fazendo.
Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, irmão. Então hoje, nesses últimos dias, eu estou tendo muita dificuldade com muitos crentes, com muitas pessoas, irmão. Porque muitas pessoas estão enganadas quanto Deus, irmão. Anda lá agora um pouco para frente. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Isaías, capítulo 11. Você vai ver o livro de Isaías que... Isaías 11 foi um processo que Deus agora levantou para que nascesse da raiz de Jessé cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Isaías 11, versículo 1 em diante, você vai ver no 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitará no seu temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos teus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios, e matará o perverso. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então você vê que a ação de Deus em Jesus Cristo, aleluia, que viria com o enchimento do Espírito Santo, o Espírito de temor, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito, aleluia, de sabedoria, o Espírito de entendimento, aleluia, tudo estava sobre o Senhor, aleluia. Para quê, irmão? Aleluia, porque tudo isso procede de Deus: justiça, verdade, fidelidade, mansidão, longanimidade, misericórdia, tudo isso procede de Deus. Agora, por a pessoa falar daquela forma que ama Jesus e fazer todas aquelas coisas, querer debater com o sacerdote que está falando para ele da palavra do Senhor, que é incumbido de Deus para colocar, ele está confrontando o próprio Deus, irmão. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo que Jesus veio para um povo, aleluia, que se perderam, irmão, que saíram fora da gratidão de Deus, que não havia mais gratidão, não havia mais adoração, não havia mais gestos, atitudes, aleluia, que deveriam ser feitas diante de Deus, porque o que Deus queria dar para eles, tanto as crianças, os de idade, as mulheres dele, todo que Deus queria dar para eles, que eles aprendessem a ofertar, a adorar o Senhor, e todos eles teriam condição. E se você prestar atenção, até os mais pobres, Deus deu para eles que eles não pudessem trazer um cabrito, não pudessem trazer um recurso a mais, uma boa colheita grande, eles trouxessem as rolinhas. Então não tem quem não possa dar oferta para Deus. Tanto os grandes como pequenos, toda classe de gente pode dar oferta para Deus. Não existe esse, eu sou pobrezinho, por isso eu não vou fazer isso, por que eu não vou fazer aquilo? Sabe por quê, irmão? Porque ele não aprendeu a reconhecer o Senhor como Deus. Não aprendeu, por mais que ele está dizendo, mas não é verdade. Porque se ele reconhecesse, mas ele faria diferente. Ele ganha pouco, mas ele traria o seu pouco, a sua oferta na casa de Deus, como gesto de adoração, para adorar a Deus, se ele reconhece a grandeza de Deus. Se ele ganha uma porção, até que não é muito, mas uma porção, ele também traria. Se uma mulher viúva, às vezes, também traria. Se é um homem, às vezes tem problemas, mais heredidade, porque ele já está com 95, aleluia, ele também traria, aleluia. Amém, irmão? Porque ali Levítico fala que não tem idade para adorar a Deus, para ser fiel a Deus, aleluia, irmão? Desde o menor até o maior, todos têm que aprender a ser fiel, ser adorador, reconhecer Deus como Senhor, aleluia, irmão? Porque vai chegar um tempo que vai fazer falta. É isso que ele deveria ter aprendido com Deus, de adorar a Deus com aquilo que Deus está dando para ele uma chance. Porque Deus não quer adiante de nós, para que ele é dono de tudo, irmão, do ouro e da prata. Ele colocou para que o seu povo aprendesse a obedecer, para que o seu povo aprendesse a fazer as coisas com leis, para ter regras, para que eles entendessem que aí sim, aleluia, eles mostravam temor para com Deus, adoração, obediência a Deus, o céu se abria para eles nas suas colheitas, aleluia.
E aí a proteção de Deus estava com eles, aleluia, aonde eles fossem. Porque além de Deus cuidar, além de Deus cuidar, Ele protege. Ele guarda. Então por isso que aqui em Isaías você vai ver que agora no versículo 11, naquele dia diz o Senhor, tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado das ilhas do Egito, dos pátaros da Etiópia, Eleão, Xeniá e Amate das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, juntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e recolherá dentre os quatro confins da terra. Então você viu, então o Senhor encheu a Jesus Cristo com o Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Por quê? Porque Ele veio, aleluia, para trazer novamente ao seu povo, aleluia, o poder de Deus, a glória de Deus, amém, tudo que Deus tinha novamente para o teu povo, porque o seu povo estava perecendo, o seu povo estava perdido, aleluia, o seu povo estava mendigando, o seu povo estava sendo assolado, o seu povo estava oprimido, o seu povo estava miserável, um povo que era para ser o povo mais rico da terra, o povo mais próximo da terra, o povo mais bendito do Senhor, por desobediência, por afastamento, por reconhecer que Deus não era mais o Senhor, por rejeitá-lo, por não dar graças a Ele, por não ser adorador a Ele, não ser fiel a Ele, aleluia. Eles caíram na miséria, caíram em cativeiro, caíram em prisão, e aí, irmão, certamente Ele veio porque Deus quer colocar as coisas no lugar, quer colocar as coisas do jeito que deve ser, porque Ele quer abençoar, Ele quer salvar, Ele quer curar, mas Ele quer que aprendemos, aleluia, depois de curado, depois de sarado, depois de prosperado, depois de libertado, depois de curado, Ele quer ser o Senhor das nossas vidas, e quer que nós sejamos um adorador a Ele, queremos que servimos a Ele fielmente, queremos que seja toda a nossa vida para Ele, aleluia, todo o louvor, toda a honra, toda a glória, seja para Ele, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Ele nessa noite, aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. E aí eu falando para aquela pessoa, eu tive alguns problemas, porque as pessoas acham que isso aqui, a gente está lutando para construir, as mãos da gente é calejada, muita gente ajudou, Deus levantou muitas pessoas, eu fiz um esforço tremendo, porque precisava de um altar, para que o povo viesse adorar, para que o povo viesse receber no altar a palavra do Senhor, as leis dos mandamentos do Senhor, através do sacerdote que Deus colocou. E o sacerdote tem autoridade de Deus, como eu falei para ele, para julgar questões, porque Jesus, aquele Jesus diz, não julgarás, né? Presta atenção. Mas como sacerdote da igreja, ele faz avaliação entre aqueles que veem fiéis e aqueles que não são. Porque Deus deu autoridade para o sacerdote, por isso que Paulo diz, que ele diz, não queremos ser julgados por ninguém, quem me julga é o Senhor, mas eu julgo todas as causas. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E eu falei para ele, se você não tomar cuidado, como você está dizendo aí, você terá problema, porque eu não estou aqui diante de Deus, aleluia, de brincadeira não, meu irmão. Eu trabalhei, lutei, estou amando, tenho as lutas para esta casa ser construída, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que todos os seus povos, seus servos, todas as pessoas que entram nessa casa aprendam a temê-lo, a obedecê-lo, a amá-lo, a servi-lo e reconhecer Ele como único Deus e aprender nunca afastar de Deus, nunca negligenciar Deus, nunca ser ingrato a Deus, aleluia, e ser fiel verdadeiramente e ser um verdadeiro adorador e viver diante dele, aleluia. Porque é isso que Deus quer da sua igreja. E Ele sempre dá uma nova chance. Ele sempre vem para resgatar, porque Ele percebe que aquela pessoa sai fora daquilo que foi colocado para ele, como povo de Deus, como nação santa, nação eleita, e depois o inimigo, amém? E as coisas começam a vir contra ele, e ele não tem como se levantar a cabeça, ele não tem como falar, ele não tem como dar, sabe por quê, irmão? Porque diante dos princípios que foi colocado, ele não cumpriu, então ele é derrotado. Você imagina uma lei, você está lá no carro sem carta, o delegado te para, né? E hoje parece que não está tendo tantos, né? Eu não vejo mais reportagem sobre o guarda corrompido, porque esse negócio está ficando sério, político, essas coisas. Mas não é, todo guarda já vem com isso aqui, já vem, né, com o envelope do outro para você colocar um, né,
Aí você vai embora. Mas certo, de uma vez, se tiver sem carta, não tiver de acordo, o que acontece? Pinche no seu carro, faz isso aqui, vai preso aqui, e aí tem uma consequência, né? Até você correr lá para tirar o carro, aí você paga diária, e você conta a diária ontem, antigamente era 40, 50 reais, aí eu uma semana que o carro está lá, você tem que, devido ao tipo do carro, você tem que entregar o carro para ele, sabe, irmão? Os culpados estão cheios, não é isso? Não é? As placas que estão nas ruas dizendo aqui é 110, aqui é 90 por hora, essas coisas. Se nós passarmos a hora, eles vão essa discussão dos radares. Porque eles querem colocar 2.400 radares. E outros dizem que não, radares é por baixo. E outros que não, mas se jeito o povo vai se matar. Senão vão se arrebentar. Você pensou que essas caminhonetes, esses carrão aí, não é, irmão? Meu carro da irmã Edna, você não atender dele, você nem sente o carro, não é, irmão? Parece que você está dentro do sofá da sua casa, né, irmão? Tem uns caras que é tão macio, se você não perceber, você não sabe nem a velocidade que você está. Por isso que tem uns que já estão colocados, que já tem até uma hoje, que a turma coloca um piloto automático e registra ele com certa velocidade, para ele não sair fora daqui, para não tomar um monte de multa. Você vê que quantos carros foram encontrados que estavam com mais de milhões de multa. Não é mesmo? Tinha uma perua que encontrava, estava com 2 milhões de multa, porque todo radar que ele passava, pegava ele. Agora, por que muitas pessoas não querem o radar, não querem essas coisas? Por quê? Porque eles querem andar fora da meia, não é, irmão? Aí eu não quero obedecer regras. É a mesma coisa a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é salva, ela é curada por causa da aliança de Deus, por causa do amor de Deus, mas ela tem regras para ser estabelecida, para se cumprir como igreja de Jesus Cristo. Ela tem a sua liberdade, mas também tem os seus limites, aleluia, enquanto para com Deus, para se cumprir diante dele, aleluia, irmão. E por isso ele falou no versículo 12: levantará seu estandarte para as nações, juntará dos desterrados de Israel, dispersos de Judá, recolherá desde o quarto confins da terra, afastará a inveja de Efraim e o adversário de Judá, e serão eliminados de Efraim. Não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus do ocidente, e junto despojarão os filhos do Oriente contra Edom, Moabe, lançando as mãos, e os filhos de Amon, eles serão sujeitos, aleluia. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, com a força do seu vento, e moverá a mão, aleluia, contra os Eufrates, verendo dividindo em 7 canais, de sorte que qualquer atravessará de sandália. Então você vê Jesus agora, através do Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conhecimento, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor. Ele veio, não para brincar aqui na terra, mesmo. Ele veio cheio de Deus, aleluia, para trazer uma restauração ao seu povo, e certamente para levantar a bandeira novamente, para tirar o povo da miséria, para levantar esse povo novamente, aleluia, para o povo ir adiante dele. E certamente ele veio para mudar a história, aleluia, do seu povo, aleluia, tirar a guerra que estava entre eles, aleluia, através de inveja, através de opressão com o outro. E havia também o inimigo ali trabalhando através do Egito. E sabe o que Deus então fez? Deus falou: eu vou acabar com isso aí, aleluia, e vou destruir, aleluia, todo esse mal, aleluia, e vou trazer para o povo novamente, aleluia, uma novidade de vida, aleluia, e eles vão ver a minha glória, vão ver a minha presença, vão ver a minha salvação, aleluia. Mas o que Deus esperava, depois de ter salvado, curado, prosperado, aleluia, e mudado a história de um povo, a história da nação de Israel, ou a história da nossa vida, o que Deus espera de nós, aleluia? Porque ele entra na batalha para fazer mesmo as coisas acontecerem, porque ele é Deus, irmão. Jesus não veio brincando de Jesus. Ele veio para representar o Pai aqui na terra. Porque o Pai viu que havia necessidade, aleluia, de Salvador. Havia necessidade de alguém poderoso que intervia entre as nações, entre os povos, entre tudo, para mudar a história, aleluia. Porque ele queria dar qualidade de vida para o seu povo. Ele queria que o seu povo deixasse a miséria, que o seu povo fosse liberto da escravidão, aleluia. Porque eles estavam assolados pela enfermidade, estavam assolados pelos tiranos, eles estavam assolados, aleluia, por baixo de opressão política, aleluia. E certamente era outro estandarte que estava sobre ele, era uma outra bandeira, mas era a bandeira da tirania, era a bandeira do opressor. Mas ele falou: eu levantarei a minha bandeira, aleluia, e darei a vitória, e mudarei a história do meu povo, aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Então por isso você está aqui hoje.
Aí você vê que no capítulo 12, agora você vai entender que eu tenho que só resumir. Aquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. E vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, e tornai manifesto os seus feitos entre os povos, e relembrai que Ele é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, e saiba-se isto em toda a terra. Exulte e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Senhor de Israel no meio de ti. Aleluia. Então naquele dia a oração é essa. Oração de ação de graça, de louvor. Porque Ele veio e Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Porque tinha feito aliança a Abraão. E o povo sofrendo, o povo padecendo, o povo espalhado na face da terra, oprimido, porque quebraram uma aliança com Ele, o abandonou. Mas Ele usou de misericórdia. Aleluia. Porque Ele usou de misericórdia, e por isso Ele esqueceu e resolveu perdoá-los, amém? E perdoar os povos, as nações, aleluia, enviando Jesus Cristo para fazer uma nova restauração. Mas o que Ele espera é agradecimento. O que Ele espera é que as pessoas dê verdadeiramente louvor verdadeiro a Deus, irmão. Dê graças verdadeiramente. E quando dobrar o joelho, dê graças te dou, Senhor. E quando dobrar o joelho, dizer verdadeiramente: Senhor, eu te adoro, eu te exalto, porque o Senhor salvou-me, porque o Senhor me curou, porque o Senhor me prosperou, porque o Senhor me tirou da opressão, o Senhor me libertou, aleluia, irmão. Porque hoje a igreja, nesses últimos dias, parece que não louva a Deus, não exalta a Deus, não ora a Deus, e não glorifica a Deus, aleluia. Mas Ele já agiu, irmão, a nosso favor. Ele já agiu em favor dos povos, das nações, aleluia. Para que nós reconhecêssemos, aleluia, que a misericórdia do Senhor é a causa que nós estamos consumindo, aleluia. Porque Deus podia ter deixado esse povo matado e levantado do povo, mas Ele só castigou eles. E Deus castigo para eles, para que eles aprendessem a entender, aleluia, que Deus não castigou, mas Deus não castigou até que eles morressem, mas que eles aprendessem, aleluia, a valorizar, aleluia, aquilo que Deus tinha agido por ele. E a mesma coisa é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai deixar o seu povo em segundo plano. E veio para nós, e agora nós vamos ser arrebatados primeiro, e depois eles ficarão os remanescentes de Israel. E depois serão salvos. Por isso que João 1:12 fala que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E todos quanto receberam, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus, porque é o seu nome. Amém? E deu um privilégio para mim, irmão. Você imagina, irmão, eu não conhecia Deus. Agora, se eu conhecesse a palavra e fizesse, eu seria transgressor, eu teria consequência daquilo. E muitas vezes não teria mais a presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus iria compadecer, usar de misericórdia se eu clamasse Ele novamente. Se eu chamasse arrependido e dissesse: eu cometi tanta falha, eu fui negligente, eu não fui fiel, eu fui ingrato ao Senhor, mas Senhor, dá uma nova chance para mim. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor pode ainda mudar minha história, o Senhor pode apagar os meus pecados, a iniquidade, aleluia, e pode me dar para mim uma nova chance. E Ele fizer isso, se Ele perdoasse, me dá uma nova chance, Ele risca a mim os seus pecados, aleluia, Ele apaga tudo e dá para você uma nova chance, porque com Ele mora a misericórdia, com Ele está o perdão. Abre lá em Salmo 118. Vocês entenderam até agora esse Isaías 12? Orarei naquele dia, graças te dou. Te adorarei, te louvarei, te bendirei pela tua salvação. Aleluia, irmão. Aleluia. Salmo 118. Eu só estou resumindo, irmão, que eu quero que os irmãos leiam, depois os irmãos em casa dão uma acompanhada, né, para entender. Porque é muito profundo, então a gente tem que resumir. Salmo 118. Você vai ver que esse salmo fala da ação de graça, da alegria dos justos. Porque já pensou um povo que afastou, que não tinha com nada, ainda ser conceituado por Deus por justo. Por quê? Porque Ele faz justo. Ele justifica, perdoa, lava e faz ser justo diante dele. Aleluia? Coisa maravilhosa, irmão.
Um povo oprimido, um povo debaixo de opressão, de repente um povo livre, um povo poderoso, um povo abençoado, um povo próspero, né? Um povo curado, aleluia. E ainda não vai dobrar o joelho para te louvar o nome dele, para te agradecer a sua salvação. Então o Salmo 118 fala sobre isso, versículo 2. Diga, pois, Israel, sim, a tua misericórdia dura para sempre. E diga, pois, casa de Arão, sim, a tua misericórdia dura para sempre. E diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E no meio da tribulação, invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. E o Senhor está comigo e não temerei o que me poderá fazer o homem. Aleluia. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo os que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor e confiar do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor. E diz que lhes convia em príncipe. Todas as nações me cercaram, em nome do Senhor a destruir. Versículo 11. Cercaram-me, de todos os lados, mas em nome do Senhor a destruir. E com abelhas que me cercaram, porém como fogo de espinhos, foram queimados, em nome do Senhor a destruir. Aleluia. Me empurraram violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Aleluia. Então você vê que a coisa é séria, porque todas as coisas que vêm, tanto da parte humana ou da parte maligna, é difícil, irmão, porque vem de uma tal forma de opressão, de tantas coisas ruins, que levam você para baixo, e às vezes muitos não conseguem sobreviver, não conseguem ficar nem de pé, irmão. Eu costumo dizer que sempre acorda rebelde do lado mais fraco. Então, certamente, o povo de Deus, que poderia ser um povo que estaria por cima e não por baixo, um povo que teria a proteção, que teria a graça, teria a misericórdia, todas as coisas de Deus, aleluia, deveria reconhecer a soberania de Deus. De reconhecer que Deus era o único Deus, aleluia, um Deus de misericórdia e dura para sempre, aleluia, que o Senhor guarda, que o Senhor protege. Outra coisa, ele tem uma descrição, você viu que não adianta esperar em homem, não adianta esperar em pessoas. E outra coisa, o inimigo é como se fosse abelhas, aleluia, a nossa volta no cercando. Imagine as pessoas que vão entrar no lugar onde tem um turno de abelha. O que acontece? Quando eles entram ali, eles põem aqueles macacão. Hoje tem muitos aparatos para entrar lá, por quê? Porque se aquela abelha estiver furiosa africana, amém, irmão? As que tinha que, quando era criança, se chama as 4 picadas daquela, o rosto fica inchado, fica fera, até morre. Agora imagine aquele monte de abelha. Vai você, irmão. 3.000 abelhas no seu corpo, tentando te devorar, aleluia, irmão. E hoje tem abelha aí que vai até roupa, meu irmão. Às vezes, para estar de roupa, vem aquela abelha e pum, você vê só. Aí inflama, você passa algo. Agora imaginem, ó, aleluia, toda a crueldade do mundo, toda a maldade do mundo, todas as correntes que estão soltas, os demônios que desceu aí expulso do céu, que caíram na terra, tudo tentando te devorar, aleluia, irmão. Só que você, aleluia, quando invoca o nome do Senhor, você tem a proteção de Deus, você tem Deus te guardando, Deus usa o seu fogo, Deus usa a tua tocha, a sua presença gloriosa, aleluia, e Ele faz que todas as abelhas, todos os teus destruidores, aleluia, sejam queimados, aleluia, no poder da sua glória, queimado no poder da sua fidelidade, queimado no poder da sua palavra, queimado, aleluia, por causa que Ele é reluzente, aleluia, Ele é grande força, é grande poder, e não tem demônio que aguenta, não tem enfermidade que aguenta, não tem mal que aguenta, a glória daquele que é poderoso. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, aleluia. Porque se você parar a pensar, aleluia, é que uma bênção que você canta, amigo, é coisa de todo lado tentando acabar com você. Se não é uma enfermidade, é uma doença, é coisa dos homens, de todo jeito tem um mal tentando acabar com você. Mas quando você invoca, quando você busca, quando você o adora, quando você coloca confiança nele, e Ele é o Senhor teu Deus, Ele entra em ação. Aleluia! Você pode ver que aquele demônio, aquele espírito de treva, aquela doença, aquela miséria, aquela opressão, aleluia, aquele mal que vem contra você, sabe o que acontece? Aleluia, sai correndo, aleluia, por quê? Porque Ele entra em ação e na defesa, e diante dele até a tristeza salta de alegria, aleluia. A miséria sai correndo, aleluia, irmão.
Os demônios, amém, saem apavorados, aleluia, porque lá vem ele, aleluia, irmão, e ele vem queimando. Por isso que Joel fala que ele vem tuchando, aleluia, a terra, como se fosse fogo e vem queimando, aleluia, irmão. Nada fica diante dele. Então, por isso, para você entender mais, versículo 14: o Senhor é minha força, meu cântico, porque ele me salvou nas tendas do justo, e a voz do júbilo de salvação. E a destra do Senhor faz proeza. E a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza, e não morrerei, antes verei e cantarei as obras do Senhor, segundo o meu castigo severamente, mas não me entregou à morte. Então, certa vez a pessoa falha, às vezes é negligente, às vezes passa de não adorar a Deus como Deus proporcionou que ele fizesse, dando para ele uma chance na sua adoração. Porque nem todos podem fazer muitas coisas para Deus, mas todos podem fazer alguma coisa o qual ele pede para nós. E nunca ele pede coisa aquilo que não podemos, se você prestar atenção. Ele sempre pede alguma coisa que está ao alcance e ele mesmo dá para você. Mas ele quer que você faça com gesto nobre, reconhecendo ele como Senhor e Salvador. E nas experiências que nós tivemos na vida, os livramentos que Deus nos dá na vida, a gente não podemos proclamar, aleluia, e deixar de jubilar a sua salvação. A sua salvação tem que estar em nós. Quando no Êxodo capítulo 15, versículo 2, você vai ver que Moisés fez um cântico e ele diz: eis que o Senhor nos fez triunfar. O Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa fortaleza, e ele fez perecer Faraó e seus cavaleiros e afogando no mar. E o Senhor é a nossa rocha e neles confiaremos. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Então hoje o que Deus espera? Porque era um ponto que a gente pensava que ia morrer, não é verdade? Se você prestar atenção, parecia que não tinha mais saída. Israel e o povo de Deus era um povo que não tinha mais. Eles até acreditavam que ele poderia vir, mas não esperava que seria dessa forma. Porque a opressão, irmão, leva a pessoa até a desejar uma morte. Como a pessoa é atacada por um tipo de coisa, ela fica toda enferma e a pressão é grande, ele até se entrega mesmo, muitas vezes. E assim não quer mais viver. Amém, irmão? Tem gente que já nasce numa miséria total, nasce numa situação tão difícil, que ele já não tem nem vontade de crescer. Cresce traumatizado, sem esperança. Acaba virando bandido, acaba virando das coisas. Aí Satanás, né? E às vezes são pessoas que não nasceram no berço de Deus, que não nasceram na casa de Deus, não são evangélicos, dentro do caso. Mas ele é tão grandioso que ele olhou do céu e ele alcançou todos os povos, aleluia. Porque a visão de Deus não era salvar um ou dois, era salvar a humanidade. Todos os perdidos, os oprimidos, os cativos, todos o que aceitasse como Salvador, e todos que fossem libertados por Ele, livres da morte. Mas uma coisa Ele queria, que tivesse reconhecimento da sua grandeza, tivesse reconhecimento da sua soberania, que Ele foi livre da morte, que Ele estava morto nos seus pecados, nos seus delitos, na sua vaidade, nas suas injustiças, a própria injustiça humana, as coisas que acontecem, aleluia. Mas o seu Salvador entrou na sua vida, aleluia, fez uma obra grande, fez proeza, tirou ele do amansal do pecado e colocou ele para sentar entre os príncipes, fez grande o seu nome, aleluia, salvou a sua alma, fez ele digno, aleluia, fez resplandecer a sua glória, aleluia, irmão. Diga glória a Deus. E a única coisa que ele tem que fazer é reconhecer que tem hora que ele corrige. Já temos que reconhecer que o errado é nosso. E tem hora que fala: Senhor, eu creio que é eu que estou, né? Então o Senhor agora vai me dar uma correção. Agora, mesmo assim, a gente reconhece que Ele nos corrige porque nos ama. E Ele quer nosso bem. E nós temos que aceitar. Eu lembro que meu pai, eu ia lá para Três Pontes, eu fugia, escondia, e naquele justo dia, eu acho que o próprio Deus não olhava e falou: ele está fugindo do pai dele, foi lá para Três Pontes, escondido, ficou o dia inteiro atrás daquele molecada. Aí quando vai chegar de noite, escondidinho, aí vai vir quietinho pela janela, e aí ele vai cobertor e não leva uma surra. Só naquele dia, irmão, não deu tempo, sabe? Deixou costar em chuva e começou a esfriar, irmão, e só via todo mundo querendo voltar para minha casa, viu, irmão? E o senhor Antônio estava escondido atrás da janela. A hora que eu entrei para a janelinha, eu só escutei pá, 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 pá. Sentada, onde você estava, menino? Onde você foi? Você falou pro seu pai.
Não é, irmão? E até hoje eu lembro. Ele esperou porque sabia que tinha que voltar. Porque o filho, na verdade, sabe que o pai é bom, que o pai salva, que o pai cura, que ele quer te proteger, ele quer o melhor para você. Mas muitas vezes ele quer fazer as suas malcriações. E às vezes acaba sofrendo. Tem muitos hoje que estão na cadeia, estão padecendo, perecendo muitas coisas. Aleluia. Por quê, irmão? Porque não quiseram entrar nas leis do Senhor, dos mandamentos de Deus e viver a vida que Deus colocou para ele. E ele quis então sair fora, quis ser desobediente, não quis render, não quis aceitar os cuidados de Deus, a misericórdia de Deus, e por isso ele perece. Aleluia, irmão. E a glória a Deus, igreja? Versículo 19. Versículo 19. Abre as portas da justiça, entrarei por elas, renderei graças ao Senhor. Essa é a porta que o Senhor por ela entrarão justo e renderão-se graças, porque ele me acudisse e fosse a minha salvação. Aleluia. Então você entendeu, gente? Então ele abriu a porta para quê? Para você entrar primeiro uma vez na sua vida e ser grato a ele. Aleluia, irmão? Adorar o Senhor pela salvação, pela palavra liberada para você. Um dia eu vi um irmão passando uma luta, irmão, que a mulher no hospital, com problema com os filhos desempregados. E ele orou a Deus e disse: Senhor, obrigado pela sua palavra. Eu não entendi, irmão. Ele estava agradecendo pela palavra de salvação e esperança, a palavra que não falha, que viria socorro dele, aleluia, irmão. Porque estava passando tudo aquilo, mas havia um Salvador, havia um Senhor que ia entrar em ação, aleluia, irmão. Que ia alcançar, ia restaurar, ia dar livramento na sua casa, aleluia, irmão. E por isso ele estava agradecendo o Senhor. Obrigado pela sua palavra. Sem dinheiro no bolso, passando grande luta, tá? Mas você sabe que uma porta se abriu, que vai entrar um Deus, que vai entrar com providência, e depois você tem que vir para a casa dele com ação de graça, entrar na igreja para adorá-lo, para servi-lo, aleluia, para render graça, aleluia, irmão. E hoje as pessoas entram na igreja só para pedir, às vezes só para querer mais, mas não entra para agradecer aquilo que me já fez. E certamente uma igreja, ela tem que aprender isso. Essa porta abriu para você entrar hoje para dar graças a Deus. Por quê? Porque as outras coisas Ele vai fazer em nossas vidas. Mas Ele espera que você dê adoração, que você dê louvor, que você reconheça o livramento que Ele te deu. Porque tem hora que você estava com a pulga atrás da orelha, tem hora que você estava, queria um rapaz que pediu para orar, o marido da mulher estava atrás dele, atrás de uma cartucheira, e ele disse: ora, pastor, ora, porque o canto dele é tão escuro, eu traí minha mulher, e dormi lá, e o Martelo descobriu. Ai, ora, pastor, estava disse que ele falou assim: nossa, o canto dela, eu falei: nossa, que pessoa, aleluia. Não, deve ser um canhão lá do Iraque lá, né? Diga agora, Deus. Vamos encerrar. Mateus, temos que encerrar. Já fui dentro do horário. Deu para entender alguma coisa, igreja? Glória a Deus. Você entendeu, irmão? O negócio estava feio para nós, irmão. O negócio estava feio para a humanidade, o negócio estava feio para Israel, mas o Senhor, por causa de aliança, por causa de misericórdia. Só que muitos vão perecer, muitos já vão padecer um período de tempo até reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso que Israel ficará um período de tempo, vai passar as guerras do Armagedon, vai passar todas aquelas coisas, e depois, quando eles estiverem aguentando mais, aí então vem o Senhor, aleluia, que nunca saiu do meio deles. Mas apenas por eles não terem aceitado, aí Deus permitiu que eles vão ter que passar um processo. Mateus, aleluia. Deixa eu ver se é Mateus mesmo. Aleluia. Diga agora a Deus, pessoal. Aleluia. Mateus 21, versículo 8. E nós vamos orar. Mateus 21, 8. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhados pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana na maior alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Aleluia. E as multidão clamava: este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia. Aleluia. Então agora ele fez questão, aleluia, de descer na terra para vir sobre o seu povo montado num jumentinho, filho de uma jumenta, como diz Zacarias, para trazer água ao sedento, para trazer pão a quem tem fome.
para salvar os que estavam em cativeiro, para aqueles que eram oprimidos. E Deus queria que esse todos reconhecessem e que todos adorassem o seu nome. E aqui podemos ver que quando ele entrou, que eles mandaram buscar o jumentinho, que ele subiu no jumentinho, eles não aguentaram, porque havia a glória do Deus Todo-Poderoso encarnado. Havia alguém que estava pisando naquele lugar, alguém digno de adoração, alguém digno de louvor, alguém digno de honra, um digno de estender para ele os ramos e dizer: bendito que vem em nome do Senhor, aleluia. Por quê? Porque era Salvador do mundo, era o Senhor de toda a terra, além que estava ali, a glória dele refletia, e ninguém aguentava, as crianças não aguentavam, povo que a Bíblia fala que nem conhecia ele, começaram a cantar e começaram a sentir, aleluia, a sua alma sendo livre, a cura brotando, aleluia, porque a salvação estava presente, aleluia, o que ia quebrar a força do opressor estava presente, aleluia, por causa da misericórdia, por causa da aliança, aleluia, para buscar um povo, salvar um povo que era o seu povo, que o abandonou, que não temeu, que não reconheceu, aleluia, não deu ênfase às profecias da sua palavra, mas mesmo assim ele veio, aleluia, com o intuito novamente, aleluia, para trazer eles, aleluia, para uma nova vida, aleluia, para a presença de Deus. Diga, glória a Deus, vamos ficar de pé nessa noite, vai glorificando a Deus, vai dando ação de graças a Deus. Às vezes você nem sabe o livramento que Deus está dando para você. Muitas vezes aquele macumbeiro está lá com o seu nome na boca do sapo. Às vezes aquela pessoa, por inveja que tem na terra, querendo acabar com tudo que você tem, aleluia. E muitas vezes, aleluia, você nem percebe, aleluia, que o Senhor vem, aleluia, como seu escudo, como a sua fortaleza, aleluia, e Ele te dá um livramento. Muitas vezes a gente poderia estar morrendo naquele dia, na hora daquele infarto, aquelas coisas, aleluia, e muitas vezes até enfermidades terríveis, mas Ele não deixou, aleluia, Ele deu para você vida ainda e você está sobrevivendo, aleluia. Alguém você pensava, desse ano não passo. Talvez você pensava, para mim não vai dar, aleluia, esse mês não vai abrir uma porta para mim, eu vou ficar desempregado, eu não vou conseguir quitar minhas contas, aleluia, eu vou morrer nessa situação, aleluia, você jogado para fora, mas de repente vem aquele que vai aumentar o seu azeite, a farinha da panela, vai entrar com uma providência, aleluia, além de te livrar você de ser humilhado, de ser explorado, aleluia, oprimido, ainda Ele te dá uma nova vida, Ele te levanta você, aleluia, e coloca você num lugar espaçoso, aleluia, te abençoa com tudo que você precisa, aleluia, te cura, te dá restauração, e muitas vezes você não glorifica Ele, aleluia. Vai glorificando a Deus nessa noite, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus nessa noite, aleluia, abre sua boca agora, abre nossa boca agora, vai fazendo que nem Moisés disse, Ele nos salvou, Ele é Senhor nosso Salvador, que livrou da mão de Faraó, aleluia. Vai glorificando, vai vendo Ele chegando nessa noite, aleluia, entrando montado no jumentinho. Hoje Ele está montado num cavalo branco, hoje Ele está navegando nas asas do Espírito, hoje Ele está sentado à destra de Deus, aleluia, e Ele comanda os céus, a terra. Hoje, aleluia, Ele venceu para que a sua igreja fosse vencedora, Ele venceu para que a sua igreja tenha uma nova chance. Deus poderoso do céu, aleluia, 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 vai glorificando a Deus aí. Aleluia, 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 aleluia. Se você tiver algum problema, lembra que o teu Salvador está presente, aleluia. Não fique confiando em homem, confiando em Cristo, aleluia, invoca o nome dele, porque certamente Ele vai vir, vai destruir, aleluia, com fogo essas abelhas. Rica da sangue, vai querido, vai fazer favorável esta noite. Deus começa a queimar aqui agora, meu Pai querido, nesta noite, se é um canceroso, com doença, com mal, Pai querido, aqui nesta noite, aleluia. Deus começa a fazer, meu Pai querido. Então tira aqui na frente, você vai colocar um louvor aí, nós vamos encerrar a base do louvor, e nós vamos louvar, e nós vamos começar, meu, nessa noite a cura. Deus, agora em nome de Jesus, meu Pai, dá um sinal para a tua igreja nesta noite. Dá um sinal, meu Pai querido, aqui para esta mulher, dá um sinal para este homem aqui nesta noite. Meu Pai querido, aqui o Senhor está usando de misericórdia.
Pai, que ele já passou umas 30, já passou algumas coisas, mas o Senhor está cumprindo a sua palavra, a aliança que o Senhor fez, a promessa feita a Abraão para nós, Senhor, para a sua igreja. Deus, e nesta noite o Senhor está perdoando, o Senhor está restaurando e o Senhor está dando vitória. Deus, nós queremos agora que seja destruído nesta noite. Nós queremos agora que nesta noite seja destruída, Pai, toda a força de treva, todo o mal, Pai, que oprime essa pessoa. Vem aqui para frente, os irmãos, vamos ir embora para casa. Vem aqui para frente agora em nome do Senhor. Em nome do Senhor, nessa noite, aleluia. Eu já estou cheio, aleluia, porque ele vem com um espírito de sabedoria, um espírito de temor, um espírito de fortaleza, somente para te dar uma nova chance, para te libertar, para te restaurar. Aleluia, porque certamente sem ele a terra se destrói, sem ele a terra é vazia, sem forma. Aleluia, você como igreja de Jesus Cristo começa agora a dar mais ação de graças a Deus, começa a agradecer mais, começa a ser mais grato a Ele, começa a exaltar Ele, porque Ele deu uma oportunidade para você. Ele ensinou a você como fazer as coisas, como viver diante dEle, e basta você só ir para aprender os seus ensinamentos e fazer o que Ele está mandando, porque certamente Ele quer de você reconhecimento, Ele quer de você, aleluia, que você saiba que não há outro Salvador além dele, aleluia. Agora, vai clamando aí agora, vai clamando agora em nome do Senhor. Eu ia cantar louvores, mas não vou. Eu vou orar agora. Abre sua boca aí para glorificar a Deus. Qual agradecimento que você tem? Talvez tinha alguma coisa ruim na sua vida, Ele entrou, Ele te livrou. E muitas vezes você vive reclamando, falando as coisas, aleluia. Deus, destrói, meu Pai, dessas abelhas nessa noite. Deus, muitas vezes cercados, ó Pai, de temores, muitas vezes cercados de doença, de enfermidade, ó Pai. Às vezes maldições, ó Pai, querido amado, como obra de macumbaria, como obra de feitiçaria, mas nesta noite será consumida. Deus, será destruída, meu Pai, querido amado, agora toda a força das trevas. Deus, se alguém, meu Pai querido, está sendo vítima de alguma maldade, meu Pai querido. Meu Pai querido, Deus, porque a sua igreja, meu Pai querido, amado, ela é guardada, ela é protegida quando em volta. Deus, agora, seja no lar, seja na casa, seja na família. Deus, começa a quebrar, meu Pai querido, agora. Deus, começa a quebrar, meu Pai querido, agora nessa noite. Pai querido, essa pessoa não aprendeu a agradecer o Senhor pelos milagres que o Senhor opera nessa noite. Ela vai sair daqui contemplando o milagre. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai querido, quantos nesses últimos dias não abre a boca para agradecer, Pai amado. Deus, de muitas vezes, Pai querido, nem reconhece o Senhor como Salvador e soberano. Deus, uma porta se abriu para que nós te louvássemos, Senhor. Uma porta te abriu, meu Pai querido, para que rendesse graças ao Senhor nessa noite. Deus, faz agora, meu Pai querido, aleluia. Pai querido, que todos possam estender nesta noite as suas vidas. Pai querido, para dar louvor ao teu nome, Pai amado, para te render graças nesta noite. Pai querido, nessa família, reconhecendo a tua salvação, reconhecendo a tua misericórdia, reconhecendo que o Senhor é poderoso, reconhecendo que o Senhor é grandioso. Entra, Pai querido, amado. Deus, porque o Senhor veio para dar vitória, o Senhor veio para mudar, meu Pai querido, por completamente, ó Pai Santo, aleluia. Então, nesta noite, ó Deus, os céus, nós a terra para dar vitória à sua igreja, e cada pessoa aqui presente, Pai, tenha uma experiência nova com o Senhor, e aprenda, Deus, que em nome de Jesus de Nazareno, o único Salvador e eterno, Pai, digno de honra, de glória, de louvor, porque habitou em nosso meio, está em nosso meio, ó Deus Santo, aleluia, para fazer prosperar, para salvar a sua igreja, para salvar o teu povo, ó Deus Santo, aleluia. Então toda obra de negligência, Pai, toda falta, meu Pai, de amor, Senhor, e de compromisso com
com o Senhor reconhecimento nesta noite. Perdoa, Deus Santo, aleluia. Ah, Senhor, que certamente o Senhor castigou meu pecado, mas agora o Senhor usa de misericórdia nessa noite, e um novo tempo aconteça, e novas coisas aconteçam na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, em nome de Jesus. Agora, levanta a mão direita para tomar posse nessa noite. Oh, levanta a mão direita nessa noite. Oh, levanta as mãos direitas para cima nessa noite. Começa a tomar posse agora. Oh, aleluia. Coisas novas estão acontecendo, diz o Senhor. Aleluia. Eu quero que você me conheça. Aleluia. Que eu não te esqueci, não te deixei. Aleluia. Mas você precisa reconhecer minha presença. Precisa confiar em mim. Aleluia. Precisa entender que eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que quebra, meu Pai amado, das forças das trevas. É eu que te socorro na hora da angústia. É eu que te livro da morte. É eu, aleluia, sou o Senhor, vosso Deus, aleluia. E a mim você tem que dar louvor. A mim você tem que dar glória. Porque eu os salvarei e vos abençoarei. Então nessa noite eu profetizo agora, a partir de hoje, Senhor, novo tempo para o teu povo. Prosperidade, saúde e toda doença, enfermidade agora. Saia dos corpos, saia das almas, saia das vidas agora, saia miséria, saia opressão, saia força maligna, agora, em nome de Jesus, sai agora, diga, sai agora, em nome de Jesus agora, sai agora opressor, sai força das trevas, em nome de Jesus Cristo, porque eu me levanto agora, na presença e na autoridade de Deus, aleluia, para conquistar nesta terra, para vencer nesta terra, para todos sempre, amém, Senhor, amém. Aplauda o Senhor agora, nós temos que parar por aqui, aleluia. Nós temos que parar agora, aleluia, por aqui, porque o Senhor já deu vitória. Amém. Domingo, culto da família, dos 8h30, e você vem, amém. Levanta as mãos para receber a bênção apostólica. Mas ainda vou continuar aqui orando, aleluia. Alguns moram longe, a gente sabe que hoje a gente não vamos segurar você muito tarde. Mas é uma coisa que você tem que aprender: ser grato a Deus, aleluia, por ter salvação, aleluia, proteção, aleluia, de Deus na sua vida, aleluia, irmão. Venha para a igreja, venha para os cultos com ação de graças, aleluia, agradecendo o teu Salvador e o teu Senhor pelas vitórias, aleluia, aleluia, que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos a igreja. Vão em paz e que Deus abençoe, amém. Aplauda o Senhor agora, é para casa agora. 9h30.